Ora, viva pessoal, bem-vindos. E porque a saída de emergência fez 20 anos, nós decidimos dar as nossas 3 opiniões pessoais sobre os 20 melhores livros da coleção Bang. Na primeira parte escolhemos 10 livros e nesta segunda parte vamos escolher os restantes 10. E porque é difícil escolher 20 livros quando a coleção Bang vai a caminho dos 400 livros? Somos capazes de depois escolher mais 2 ou 3, mas também desafiamos quem nos está a ver nos comentários. Digam quais são os livros que vocês acham que deviam ter sido escolhidos e porquê. E se nós escolhemos algum livro que vocês não concordam, também podem dizer mal à vontade. Há uma coisa que também acho que temos de dizer, que é, nós combinámos não repetir os livros, por isso alguns livros que o Luís escolheu são dos meus favoritos também, do Luís Filipe a mesma coisa, só que nós de facto combinámos não repetir os livros, está bem? Exatamente, senão toda a gente ia falar do George Martin e por aí fora. Portanto, e não podiam ser nossos livros, que obviamente são sempre os melhores. Claro, isso nem se discute. Ora bem, então, penso que sou eu que começo, não é? Porque decidimos que começava o gajo mais giro e não sei tu perdeste. Ora bem, eu vou falar de um livro que nós publicámos, mas que já deu direito a uma coleção e que já vai para aí com 5 ou 6, que é o Fundação do Asimov. Não era possível escolher os 20 livros mais emblemáticos da coleção Bang e não falar do Isaac Asimov, que é um dos pais da ficção científica. E ainda por cima, penso que a Amazon vai lançar este ano a segunda temporada da sua adaptação. Eu adorei a primeira temporada. Excelentes interpretações, excelente acho que recriação aquilo era a Apple, não era a Amazon. Não ou era? Isso. Eu não me recordo. Porque eu não tive acesso, sim. Não me recordo. Mas para quem não viu, pesquisem, porque vale a pena. Mas claro, os livros são os livros e a saída de emergência está a publicar a coleção toda. Ainda agora vai lançar mais um. Portanto, Fundação da Asimov. Não posso escolher 6 ou 7. São só 20 livros que temos para escolher. Portanto, pelo menos o primeiro já cá o enfiei. Bruno, hoje és tu. Ok. Então, eu queria falar, obviamente Fundação é um daqueles incontornáveis, mas eu também tenho aqui um incontornável que é o Elric do Michael Moorcock. Eu não li todo o Elric, mas continua a ser uma figura que me é querida. O elfo negro, rei mago daquela ilha dos elfos que eu confesso já não me lembro do nome. Mas Mel Niboné. Exatamente. O Elric é uma figura que para mim é muito interessante, muito curiosa. Faz-me lembrar muitas vezes vão achar isto parvo talvez, mas faz-me lembrar um Dashiell Hammett qualquer, para um Mike Hammer qualquer, assim, um próprio Conan, não é? Assim, o Elric é assim uma figura suave, cool, mas também com um passado e uma força negra qualquer que acho muito interessante. E na saída de emergência na Bang estão pelo menos 3, se não me engano, não é? Sim, os primeiros 3 do Michael Moorcock. E não sei se concordam, mas para mim é uma figura incontornável também. Sim, é um marco. Né? Eu acho que vamos com um marco. Que era a Fundação, que na prática tu aí já tens quase uma dúzia de livros na sua parte estendida, e o Elric realmente são 2 marcos, né, que realmente são 2 pesos pesados na coleção. Se calhar é um bocadinho parvo de facto compará-lo com o Hammett, mas foi aquilo que me veio à cabeça. Eu acho que eu gosto muito do Michael Moorcock. Publicámos penso que 3 livros da saga do Elric, e ainda publicámos depois mais um fora da saga, que era sobre um mundo de zeppelins e de guerras, não me lembro o nome agora. Sim, o Senhor da Guerra dos Céus, não é? O Elric é uma daquelas personagens clássicas da fantasia, depois daquelas mais famosas do Senhor dos Anéis, depois do Conan, do Robert E. Howard e mais algumas de grandes nomes. É o Elric. Eu não me lembro bem dele ser um elfo negro, eu acho que ele nem um elfo eu acho que ele é humano. E ele tem... Eu acho que não. O elfo negro é o Drist. Isso é do Salvatore, não é? O Salvatore é que é o elfo negro. Mas o Elric é um... Ele tem a tormentífera, não é? É a tormentífera que se alimenta das almas. Era Stormbringer, não é? Exatamente, se alimenta. Mas ele não era... olha, é assim, não me lembro bem, confesso que já li o Elric há
pai 20 anos. Mas eu tinha a ideia que ele não era humano, mas posso estar enganado. Mas olha, o Benjamin Tormenta, eu fui buscar a ideia do apelido à espada do Elric, a adaptação portuguesa, porque aquilo é Stormbringer, não é? Stormbringer, sim. E depois o tradutor cá, o Luís Rodrigues, sim, fez uma boa tradução. Optou pela Tormentífera, pá, que eu achei um nome espetacular. E então o Tormentífera ficou-me sempre na cabeça, e como não podia ser Benjamin Tormentífera, passou para Benjamin Tormenta. Portanto, Michael Moorcock também acho que é um dos grandes nomes. É um tipo que ainda vem do tempo da Pulp Fiction, não é? Eu acho que ele ainda escreveu algumas coisas naquelas revistas de Pulp. Ele deve ter 80 e tal anos agora. Bruno, pois eu... Não, ia dizer que ele tem um modo muito cool de escrever, pá. O Elric é cool, não é? Dentro daquela lógica da fantasia, é sempre essa a sensação que eu tenho. Sim, o Moorcock foi editor da revista New World e aparentemente para financiar a revista e também para se financiar a si mesmo, ele escrevia este tipo de fantasia heroica um bocado para pastilha elástica, mas não era uma pastilha elástica simples, era aquela pastilha elástica à Monty Python, que quando mortes tem um parafuso lá dentro. E por acaso esse aspecto é um dos grandes, de facto. Também dava uma grande série de televisão a um grande filme. Ok, Luís, o que é que tu vais atirar aqui para o molho dos 20? Vou atirar aqui eu vou para aqueles menos conhecidos, mas que, ou seja, não diria injustamente esquecidos, mas relembrando pontos altos da coleção, o verdadeiro Dr. Fausto. Disclaimer, fui eu que te recomendei isto e até traduzi. Eu penso que é o único romance do Michael Swanwick publicado em português. É uma história, é uma reinvenção do mito do Fausto, mas em que o Fausto, em vez de ser um livro com uma abordagem filosófica, é um livro que coloca esta hipótese. Então, e se o Fausto tivesse ao dispor, na época dele, século XVII, se não estou em erro, todo o conhecimento científico do século XX? E se o conhecimento científico do século XX, de repente, enchesse aquele mundo, né, aquele mundo pós-medieval imperfeito, com graves problemas sociais, graves problemas culturais, né, em que a ética e a moral não tinham avançado a par e passo com o desenvolvimento tecnológico e de repente se vissem abraços com um poderio não só científico como também bélico. Como é que aquela sociedade, no final de contas, iria lidar com o conhecimento da bomba atómica, sabendo que eles andavam em guerra permanentemente, odiavam-se uns aos outros. Se falamos de racismo e de outras coisas ali, esquece, aquilo era prata da casa, eram versatilhas de cada sociedade por si, não basta olhar para a história da Europa naquela época e durante todo o milénio até à Segunda Guerra. E a maior prenda e a pior prenda que Mephistófeles poderia dar à humanidade para destruir o universo era precisamente o conhecimento, mas dá-lo a um ser arrogante que só queria o conhecimento para seu bem, para se vangloriar e não para beneficiar a humanidade, e dá-lo de rajada no mal, sem o devido acompanhamento da sociedade, né, em termos de evolução ética e moral e social, e ter a capacidade de, aos poucos, ir-se adaptando às novas tecnologias e àquilo que de repente podia fazer. É um livro muito, digamos, irónico nesse aspecto. Não é perfeito, acho que o livro podia estar muito melhor em termos do tema que o Sonic tentou arranjar, mas pronto, é uma interessante variação do Fausto à luz da ficção científica e da história alternativa. Ok, eu li esse livro na altura e realmente é um livro que se lê com muito gosto. É um bocado um outsider aqui neste grupo dos 20, porque nem é um best-seller, nem é um nome tremendamente conhecido, nem é um autor que tenha sido adaptado à televisão ou ao cinema. É um bocadinho um outsider, mas é um tipo que escreve bastante bem. E lembro-me que já li o livro há muitos anos e gostei bastante. Michael Swanwick. Ok, e agora é a minha vez, não é? Yep. Eu vou falar num livro
onde o Luís Filipe Silva escreveu, que é o Terrarium. Não se podia falar dos 20 livros mais emblemáticos da série de emergência sem falar no Terrarium, numa edição revista do Terrarium, não é? Quantos anos depois da versão original, Luís? Foram 20 anos depois. Então, 20 anos depois? Foi publicado originalmente em 96 e aquilo saiu em 2016, se não me engano. Uma capa bem pulp, uma edição limitada para colecionador, naquele que é considerado talvez o melhor livro de ficção científica em Portugal, que tu escreveste 4 mãos com o João Barreiros. Sim, eu escrevi uma parte, o João escreveu a maior parte. Aliás, quando eu entrei no projeto, o projeto já ia um bocado avançado, fui substituir uma pessoa que acabou por desistir, mas foi muito desafiante, foi muito interessante e naquela época deixou-me vontade de revisitar aquilo, porque queria fazer mais, e naquela época não pude. A outra editora pediu-nos o original com uma data, nós na prática estávamos a atrasar um bocado a entrega daquilo, pediu-nos numa certa data, senão não publicava o livro. Depois demorou meses e meses a decidir, porque descobriu de repente que o livro tinha 600 páginas e não estava à espera disso, mas acabaram por aceitar aquele desafio e ser um bocado corajosos, e de facto, quer dizer, quer eles, quer vocês, foram corajosos. Se calhar vocês agora noutro enquadramento de mercado e com outra abordagem, mas naquela época, em 96, sem dúvida. E pensámos, ok, então já que vamos fazer a reedição dos 20 anos, o mundo mudou. Uma das coisas que a edição original teve foi a primeira menção ao euro, porque até ao momento das provas tínhamos escrito com o ECU, lembram-se do ECU, a European Currency Unit, e íamos ser dos primeiros livros a usar essa moeda como moeda na Europa, né? E depois, mesmo no preciso momento em que eles decidiram, é o euro, nós trocamos tudo por euro. Hoje estou arrependido. Preferia muito mais ter sido o único livro, o único romance, né, em que tinha usado o ECU como moeda de troca com os alienígenas. Mas pronto. E a edição ficou muito gira, a reedição ficou muito gira, até porque incluiu material que o outro não tinha, como a banda desenhada feita pelo Dinis Confrey naquela época para um dos personagens. E a capa está um espetáculo, está super pulp. Ok, boa. Fiquei muito feliz por editar esse livro. Bruno, o que é que tu vais atirar para o molho? Eu vou tirar a série Mistborn do Brandon Sanderson. Eu sei que estava na tua vista, mas obrigado por me acederes. Porque é uma série que eu gosto bastante. Eu tenho as minhas questões com o Sanderson. Acho que ele escreve lindamente e as narrativas dele são sempre excelentes. Tem acima de tudo uma coisa que é difícil na fantasia, que é os sistemas de magia dele são bastante coerentes e bastante interessantes. Acho que ele tem um problema que são os diálogos. Os diálogos dele são intermináveis e não levam a lado nenhum. Mas é um autor incontornável na ficção especulativa moderna. E a saga Mistborn é muitíssimo interessante. A ideia de que os metais são a fonte da magia, e consumindo pequenos metais pode-se ter poderes diferentes, e há certas pessoas que conseguem um determinado poder, outros conseguem outros poderes através dos metais. É muito, muito interessante. E a maneira como tudo isso cresce para uma série épica acho que é um nome incontornável. É verdade, 2 curiosidades. Trouxemos o Brandon Sanderson a Portugal há coisa de 5 anos, 6 anos, e um tipo impecável, muito acessível, e que todos os dias ia para o quarto escrever, mesmo estando cá e tendo sessões de autógrafos e tendo coisas combinadas. Isso talvez ajude a explicar porque é que ele todos os anos consegue publicar centenas e centenas e centenas de páginas, vários projetos ao mesmo tempo, young adult, adulto, projetos paralelos, e bateu os recordes todos agora de crowdfunding para uma série de projetos que tinha. E é um dos grandes nomes da fantasia épica. Não sei, depois do Martin, que é o Martin, está num patamar diferente,
mas eu acho que o Sanderson, infelizmente em Portugal, ele não vende muito bem. E tivemos que acabar a publicar apenas aquela série do Mistborn. O que é uma pena. Acho que a maior parte do pessoal lê em inglês, este autor. Ok. Luís, algum comentário ao Sanderson ou queres lançar o teu próximo? Gostei muito de ver o Sanderson em Portugal, com todo o following que tinha, com todo aquele público. Não sei se de facto, como tu dizias, aquele público compra em português. Acho que há aí uma concorrência injusta, né, para as editoras portuguesas. Isso é outra conversa. Exato, já tivemos várias vezes. É uma conversa importante que eventualmente se calhar um dia temos que, ou devíamos abordar, porque há aqui uma concorrência injusta, né, para certos tipos de livros. Para já, as pessoas, a malta nova, agora lê muito mais em inglês e tem mais capacidades de leitura em inglês por causa dos currículos escolares. Mas também o tipo de estilo destes livros é mais simples. Todos os best-sellers, a não ser os clássicos, os mainstreams que se vendem, mas não sei se são lidos, do mundo anglo-saxónico, têm um estilo bastante simples. Eles escrevem como falam no café, com as suas vantagens e com as suas desvantagens. Portanto, qualquer pessoa com mínimos conhecimentos de inglês que não sejam muito perfeitos, mesmo que não entenda tudo, consegue ler no original, o que é uma injustiça para depois as edições locais, pelo menos para aqueles países em que o inglês está disseminado. Mas eu gostei de perceber que há vontade, que há mercado, né, que há pessoas em Portugal que leem. Eu gostava muito que a saída continuasse com o Sanderson, até porque ele tem imensas séries, sendo que alguns livros têm 700 e 800 páginas, e a levantar aqui um problema, temos que dividir isto, senão é incomportável. Mas não sei, quem sabe. Mas acho que é uma excelente escolha, Luís. E agora penso que sou eu, não é? Não, espera, ainda não. Agora era a minha escolha. Esta escolha foi do. Desculpa. Foi do Bruno. Ok, a minha próxima escolha é mais não diria muito desconhecido, mas interessante, que a editora incluiu na coleção, chama-se A Loucura de Deus, do Juan Miguel Aguilera. Não há muito fantástico espanhol traduzido em português. Às vezes, quanto mais próximos, mais distantes estamos, não é? Nós estamos mesmo ao lado de Espanha, mas conhecemos muito menos do que conhecemos de outras terras mais distantes. Este foi o primeiro livro da minha descoberta da literatura espanhola, fantástico. E é um mercado muito dinâmico. Como todos os outros mercados da periferia, segue muito o anglo-saxónico, mas já tem um tutorial e tem um conjunto de obras que se podem dizer, e autores que se podem dizer que fazem um fantástico local, que fazem um fantástico e espanhol, e este foi o primeiro dessa descoberta e desse percurso. E é uma história sobre a descoberta do reino do Prestes João pelo Ramon Llull. O Ramon Llull também foi uma personagem que integrou uma obra portuguesa, que é a vida de Ramon da Luísa Costa Gomes, se não me engano, mas ela não a viu na perspectiva fantástica. Na perspectiva fantástica, ele vai encontrar um reino do Prestes João cientificamente avançado. Pronto. E depois, mais não digo, convido-vos a descobrir a história. Sim, mais um outsider, que nem toda a gente estaria à espera. Eu vou buscar mais uma antologia, que é talvez a antologia que nós publicamos, que eu mais gostei de publicar, e que editei com o Luís Filipe Silva, que é Os Anos de Ouro da Pulp Fiction portuguesa, que eu estou a ver aí ao teu lado, Luís. Nós decidimos fingir que Portugal, nos anos 30, 40, tinha o seu mercado da Pulp Fiction. E então, em vez de nos limitarmos a publicar uns contos inspirados no Pulp, nós fizemos uma antologia que é uma espécie de investigação, de recolha dos melhores textos dos anos 30, com biografias falsas, fotografias falsas, índices falsos, bibliografias ficcionais, e não dissemos a ninguém que isto era tudo falso. Foi uma espécie da Guerra dos Mundos que a gente montou na editora. E posso dizer que os jornalistas ficaram chateados e ainda hoje estão zangados connosco por causa disso. Mas nem todos. Acho que houve uns que
que gostaram muito e que entenderam a brincadeira. Eu lembro-me que o Rogério Casanova fez uma crítica soberba, não sei se era no DN na altura. No Público, foi no Mil Folhas. Em que ele entrou dentro do espírito do livro e fez uma crítica em que comentou um conto que não estava lá. Foi ele que o inventou na própria crítica. Se o Rogério estiver a ver isto, eu tiro-te do chapéu que enganaste-me a mim próprio. Sim, já percebi, estás a brincar connosco. Boa, é assim que se faz. Pá, os bons críticos sabem fazê-las. O livro é muito giro, tem bons nomes, tem João Barreiros, por acaso tem 2 contos meus, acho que foi a primeira vez que eu publiquei alguma coisa. Tem um dos meus contos, são uma espécie de provas que estão a ser riscadas com o lápis azul da censura, porque fazia referências a um feiticeiro cujo nome lido ao contrário dizia Salazar. Temos contos épicos, temos contos com toques eróticos, temos contos de detetives, temos contos de piratas. É uma recriação de todo um universo de Pulp Fiction que na verdade nunca existiu. O Luís encarregou-se fundamentalmente das biografias, de criar todos aqueles autores e a relação entre eles e depois com os seus pseudónimos. E deixa de dizer-te uma coisa, o Lisboa Noir, que vou publicar em agosto de 2023, que é uma história alternativa, faz muitas referências aos autores deste livro. Fixe. Aos autores ficcionais deste livro. Aqueles pseudónimos todos que tu inventaste vão entrar também neste Lisboa Noir. Portanto, isto foi recuperado. E as revistas, a Falcão Lusitano, a As de Espadas, aquelas revistas que inventaste e que inventámos, e capas ficcionais, tudo isso foi aproveitado. Portanto, eu acho que tu, Luís, vais gostar particularmente dessa parte. Tu lembras-te deste livro, Bruno? Sim, eu nunca o li. Eu tenho aí, mas ainda não o li, confesso. Mas toda o lore que vi atrás, é claro que conheço bastante, né? Já ouvi falar de muita gente. E ninguém sabe, ninguém consegue perceber que este livro é a fake news original, assumida. É um livro de história alternativa que cai como história alternativa, porque nunca diz o contrário. Isto foi um desafio aqui do Luís, porque eu estava com receio. Eu estava com bastante receio de como é que as pessoas iriam... Pessoas, eventualmente, a crítica, os jornais e até alguns leitores, se não gostariam no final de perceber a brincadeira. O Luís desafiou e bem, vamos até ao fim. Poker face, não mostramos jogo. E acho que resultou muito bem. Chegou... posso dizer, chegou, digamos, a enganar, entre aspas, no bom sentido, um académico espanhol que até veio cá a Portugal à procura da Falcão Lusitano e depois tornámos bons amigos, mas onde é que tu encontraste isto? Isto é tudo mentira, isto é tudo falso. Tu é que não leste os jornais portugueses onde a gente depois explicava isto, mas achei giro, né? E também isto procurava, com a devida humildade, transmitir uma certa mensagem. Às vezes uma pessoa tem que passar uma mensagem por exemplo. Nós devíamos ter isto. Mas já nós devíamos ter tido isto em termos de história. Merecíamos, como cultura, ter tido isto. Por algum motivo não tivemos. Temos muitas desculpas, explicações para o facto de não termos tido isto, mas temos cultura, temos um país rico de história, um povo que merecia ter tido este tipo de histórias e ter tido este tipo de abordagem. E depois, para aquilo que existiu, para aquilo que de facto existiu, precisávamos também de uma obra que recolhesse aquilo que de facto existiu, Reinaldo Ferreira, etc. Porque se nós tivéssemos essas obras, se nós recuperássemos aquilo que de facto existiu, ninguém se deixava enganar por isto. Portanto, acho que é também uma chamada, tentou ser também uma chamada de atenção para as necessidades que nós temos de olhar para aquela ficção mais popular, e não olharmos só para o cano que nós conhecemos. Exatamente. Eu acho todo o lore atrás, toda esta história acho absolutamente deliciosa. Só tenho a dar-vos os parabéns por esta obra, apesar de eu ainda não ter lido. É sempre um prazer ouvir falar esta história. Eu adorei o conceito. Acho que as biografias dos escritores, as biografias ficcionadas dos escritores
mulheres que escreviam com pseudónimos masculinos, vários homens perseguidos pela PIDE, as gráficas, as editoras que faliam, que se juntavam, os editores que se zangavam e separavam-se. Lê-se com o mesmo gosto com que se lê os contos. Tenho a impressão até que muitas vezes as biografias são mais giras do que os contos. Porque os contos, tal como a boa e velha Pulp Fiction, alguns nem são grande coisa. Porque era mesmo assim a Pulp Fiction. Mas tem contos muito giros. Tem um pastiche do Conan, que escrevi eu. Tem bom, o Detetive Valente, lembro-me, que é o João Guilherme Trindade, sim. Que é o clássico. Tem contos Lovecraftianos. Sim. Tem contos de ficção científica. Portanto, o espectro do Pulp está lá, e o livro é muito divertido. Já tem uns bons anos, não deve ser fácil de encontrar. E deixa-me dizer-te uma coisa, se não fossem os contos, o conjunto não teria feito sentido, nem as introduções teriam feito sentido. Acho que os contos realmente alicerçam todo o conjunto e são propositadamente pulp, e os autores estão de parabéns por terem conseguido evocar esse E é como tu dizias, Portugal acabou nos anos 30, 40 por não ser um país onde não houvesse condições da ficção popular germinar e crescer. Mas na Lisboa alternativa do Lisboa Noir, uma das personagens principais é uma miúda que escreve Pulp Fiction com pseudónimos masculinos. E ela tem um problema, é que ela é filha do Comissário-Geral da Polícia Civil, que é um figurão da cidade. Portanto, ela ainda por cima tem que ter o duplo cuidado, não sabendo que é ela que os escreve. E aos contos dela que faz referência aos Falcões Lusitano, aos pseudónimos todos. Também é um conto que é uma homenagem a esta antologia que tem um lugar especial no meu coração. Mesmo. Olha, e deixa-me só dizer, para quem estiver a ouvir, que as próprias introduções, no bom estilo pulp, ocultam mistérios que nunca serão revelados. Uma traição, uma morte, uma denúncia e um mistério sobre quem é que é o verdadeiro personagem que está por detrás de alguns contos. Pronto, e mais não digo. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. Sim, senhor. Olha, eu vou falar de um que já falámos aqui na Bank, que é o Carbono Alterado do Richard Morgan. Tivemos aqui o Richard Morgan, gostei imenso de falar com ele. Acho que ele é um senhor. E este livro é um livro de facto especial. Já teve, como sabem, 2 temporadas acho que este sim, na Amazon, se não me engano, ou na HBO, já não me lembro. E é um daqueles livros que nos faz pensar, de facto, e nos faz pensar em certas coisas que pouco a pouco nos vão começar a cair-nos, como as dúvidas sobre a inteligência artificial. Aqui temos as dúvidas, se calhar, sobre a clonagem e sobre o que é que isso pode fazer à sociedade humana. É um livro que eu, sem dúvida, recomendo. Sem dúvida. O Morgan já o trouxemos a Portugal uma vez, pelo menos, e já o tivemos aqui no podcast. Ele contou-nos um bocadinho do dia-a-dia dele e de como escreve para jogos e é convidado para desenvolver personagens e tramas para jogos, porque os jogos de computador, de consola, acabam por gerar mais dinheiro do que os blockbusters do cinema, não é? É um grande livro, é um murro no estômago. E a série, que é da Netflix, Bruno, não chega aos pés, de maneira nenhuma, não consegue chegar aos pés do livro. Eu lembro que o livro, quando eu o li, foi um murro no estômago e eu só pensava, isto dá um grande filme. E quando na altura saiu o Matrix, eu pensei, deviam ser os tipos do Matrix que deviam pegar nisto. E realmente o produtor do Matrix comprou os direitos, mas nunca fez nada com isto. Quando a Netflix adaptou, eu pensei, olha, ainda bem, vão ser 7 ou 8 horas, vai dar para desenvolver melhor. É uma boa série, mas eu vi a série e não cheguei em nenhum momento a sentir a emoção e aquele murro no estômago que eu senti com o livro. E a segunda temporada então já não satisfez de todo, não é? Sim, a temporada foi muito banal, não é? Mas eu também gostei do outro que vocês editaram, As Forças do Mercado. É um grande livro. Achei muito... Mad Max em Nova York, não é? Sim, achei muito interessante que as reuniões de board do Conselho de Administração entre diretores fossem resolvidas à pancada. É um grande livro também que dava um grande filme.
Pá, o tipo é visionário, o Morgan é um gajo visionário. Por sinal, é um grande amigo do Joe Abercrombie, não é? E ficámos hoje a saber que A Vingança Serve-se Fria poderá vir a ser um filme, certo, Luís? Exatamente. Parece que sim, não? Era muito bom. Exatamente. Era muito bom. Epá, ainda por cima com nomes que fazem logo água na boca, não é? O realizador do Deadpool, a Rebecca Ferguson como Monza, epá, epá, as perspectivas são muito interessantes. Eu também já tivemos o Abercrombie cá em Portugal e também já o tivemos aqui no Bancast. E se o filme for à frente, vai ser uma alegria para todos. Quem é que falta? Sou eu. Ia acabar com outro, não tenho o livro comigo, aliás são dois, é o Titus, o Gormenghast e o Titus Marvin Peake. Do Marvin Peake, não me lembro agora do título em português do segundo, são os dois primeiros livros da trilogia, sobre um castelo muito estranho, imenso, e em que a ação praticamente decorre lá, e diria que é o jogo, a Guerra dos Tronos original, né, condensada, se calhar muito mais simbólica muito mais surrealista do que aquilo que o Martin fez. O próprio autor estava a cair na demência enquanto estava a escrever esta história, portanto, só isso, né, só isso desperta a curiosidade de um leitor, e de facto o primeiro livro conta a história do nascimento do Titus, que vai ser o próximo rei e o próximo herdeiro do trono, e depois há um jovem que tenta roubar o trono ao Titus, e que é o Sir Pike, e depois aquilo torna-se cada vez mais interessante. Portanto, mais uma recomendação um bocado fora do radar, mas um dos grandes momentos da coleção, né? O Luís Filipe Silva, O Homem dos Outsiders, é um grande livrão, é um grande autor, não é um livro fácil de ler, muito bem escrito, um castelo quase infinito, não é? Cheio de salas, acho que é um castelo que ninguém chega a conhecer na sua totalidade, com personagens excêntricas, muito bem traduzido, e infelizmente nós não podemos chegar ao terceiro volume da trilogia porque as vendas foram muito fraquinhas. Mas é um autor que nos orgulhamos de ter na coleção Banca. E penso que sou eu que vou fechar as hostilidades, não é? Sim. Com o 20º livro, que é O Terror, de Dan Simmons, que nós tivemos que publicar em 2 volumes, porque é um pequeno calhamaço, que foi adaptado também. Penso que nós falhamos sempre os canais, mas eu diria que foi pela HBO. Mais uma vez, a série é muito boa, o livro é 1000 vezes melhor. Eu lembro-me de ler o livro, que é um calhamaço, em pleno verão. E eu sentia frio a ler o livro. Estava na esplanada e eu sentia frio. É um romance histórico. Quem conhece o Dan Simmons sabe que ele é obcecado pela pesquisa, ele entra em detalhes que não lembram a ninguém. Portanto, nós viajamos mesmo para aquele século XIX, 1800 e tal, ou assim, aqueles navios. E no Ártico, não é? A viagem que fazem à procura da passagem que ligue, talvez, o Atlântico Norte, e é baseado em fatos verídicos, e ele respeitou ao máximo os fatos verídicos. Aqueles navios, na altura, estavam ainda desaparecidos, portanto, os navios só foram encontrados há 2 ou 3 anos, finalmente. Morreu toda a gente. Durante muitos anos tentaram encontrar esses navios, faziam parte já da mística, do imaginário dos marinheiros e dos livros dos mistérios e dos mitos. O que é que aconteceu àqueles 200 ou 300 homens? Já não me lembro. Eram 2 navios, era o Erebus, acho eu, e o Terror. Ora, o que o Dan Simmons faz é contar a história com elementos de fantástico. E escreveu um livro soberbo. Aliás, o Dan Simmons, se fôssemos escolher 40 ou 50 livros da coleção Bang, eu acho que o Dan Simmons ia pôr aqui 4 ou 5. Pelo menos tinha que pôr, e escolhi o Terror, porque acho que dos que li dele é talvez o que gostei mais. E com isto são 20 livros. Ora bem. Mas nós não podíamos, agora nos últimos 5 minutos, acho que podíamos disparar mais alguns livros. Mais uma vez eu desafio o pessoal em casa. O que é que vocês acham que a gente devia ter falado e não falou? Porque em quase 400 livros, de certeza que há umas dezenas que deviam estar aqui e não estão. Mas ponham nos comentários e argumentem porque é que acham. E já agora não se esqueçam,
fazer aquelas coisinhas todas, carregar no sininho, partilhar, subscrever, pá, ajudem-nos a fazer crescer o Bancast. Agora, Bruno e Luís. Pá, acho que vale a pena falarmos do Deus das Moscas Tem Fome, não é? Do Benjamin Tormenta, que é um dos últimos grandes aquisições da coleção Bang, pelo Luís Corte Real, que eu acho que continuo a achar que é um belíssimo livro que é uma delícia de ler sobre Lisboa no século XIX e umas lógicas meio Lovecraftiana, meio Richard E. Howard, meio outras coisas quaisquer, e portanto ia sugerir, de facto, ia falar deste. Olha, agradeço-te. Luís, o que é que tu juntavas aqui? Que teve agora uma edição em inglês e que está nos escaparatos nas secções inglesas do Corte Inglês e da FNAC. Sabias que os turistas estão a comprar aquilo? Fixe. Temos que é assim mesmo que se promove o país. Já recebi uma mensagem no Facebook um tipo a dizer que adorou, um inglês qualquer, comprou. Não conhecia esta série, porque é que havias de conhecer? Very well known. Very famous author. Eu ia aproveitar este momento, se calhar, para tomar conta disto e recomendar uma data deles, tudo português, para lembrar que a coleção continuou honrosa, corajosa, às vezes difícil missão de publicar autores portugueses. Começou na Caminho e começava com o David Soares. Este é um dos livros do David que ele publicou na coleção. Penso que o último foi o Batalha, sobre o Nuno, sobre o Nuno Gonçalves e os painéis de São Vicente. O David escreve fantástico, com um grande cunho de pesquisa. Eu arrisco-me dizer que ele deve ter lido para aí uns 50 livros só para precisamente descrever o que aqui nos oferece, mas todos os livros dele merecem reconhecimento, porque também para dizer que ele é dos poucos autores. Agora temos uma nova tortura, que é a Fábrica de Terror, que é um conjunto de malta nova, jovem de espírito, digamos assim, que tentam dinamizar a literatura de terror, mas o David abriu caminho e esperemos, continuamos a aguardar mais livros dele. Deixa-me pôr, antes de tu pôs o próximo, que eu tenho que falar nele, o Glenn Cook, Companhia Negra. Pois é verdade. Tem uma coisa maravilhosa, uma trilogia de livros pequenos. Eu fiquei absolutamente viciado no Glenn Cook. Tinha ouvido falar muito da Companhia Negra, um grupo de mercenários, que já tinha um bocadinho aquilo que o Martin iria ter 10 ou 15 anos depois. Os personagens não são inteiramente boazinhas, os vilões não são inteiramente maus, são mais humanos, têm os seus defeitos. E depois adorei a Companhia Negra do Glenn Cook, adorei a vilã, adorei o personagem principal. O mundo é um bocadinho extravagante, tem umas baleias voadoras e tem assim umas cenas que não estamos habituados a ver. Mas ele escreve muito bem. Ele era militar, não sei se foi na Guerra da Coreia, tem um grande sucesso junto dos leitores militares, porque eles identificam-se com a forma como os personagens mercenários falam uns com os outros, as piadas de caserna, aquilo são mesmo um grupo de militares. Tem personagens femininas muito interessantes. Tem uma vilã absolutamente deliciosa, que é a espécie da Sauron lá do sítio, e eu não vou contar spoilers, mas nós todos vamos apaixonar-nos por essa Sauron ao longo da trilogia. Tentei trazer o Glenn Cook a Portugal, mas ele disse-me, devias-me ter convidado há 20 anos, quando eu saía de casa, porque ele está velhote e não vem a Portugal. Tive muita pena. Mas Luís, está a ver que estavas a pegar aí num livro que eu também gosto muito, um calhamaço de um escritor português. De um escritor português que ninguém conhece a identidade, porque é um pseudónimo do... Diz lá, Bruno, conta lá como é que este livro nasceu.
Epá, olha, esse livro, eu participei, tu ias falar mais de outras antologias e com gosto. Houve uma altura que, de facto, que a Saída de Emergência editou várias antologias interessantes. Eu ainda me candidatei a mais 2 ou 3, mas não entrei. mas publiquei um conto na República, nunca existiu, que era um conto de história alternativa, que era uma antologia de história alternativa se Portugal ainda fosse uma monarquia. E nessa altura foi quando eu conheci o Luís Corte Real e disse ao Luís, olha, eu tenho aqui um romance de ficção científica, fantasia, não queres ver? O Luís disse, sim, manda lá isso. Epá, e um ano depois eu era um autor, tinha um romance publicado, que era o Alex Nova, primeiro volume, foi o número 1 da coleção Teen, que era uma coleção que nasceu na altura. Ainda publicámos o segundo livro, mas a coleção Teen estava a morrer, e então o Luís diz-me, olha, epá, não vamos publicar o terceiro na coleção Teen, mas já agora porque é que não fazemos um ómnibus? Propomos os 3 volumes num só e lançamos na coleção Bang. E eu, coleção Bang devem estar a gozar comigo, não é? É a melhor coleção de ficção especulativa Bruno, do país, e é um livro muito giro, que se lê muito bem, que é muito criativo, é grande, mas nunca é maçador. Mistura 2 coisas que eu gosto muito, que é a fantasia com a ficção científica, o encontro do passado com o futuro e o choque que dá. Tem uma boa história de amor, tem muita pancadaria. Portanto, é um livro que eu recomendo. Gostei muito de o publicar. E posso dizer que o livro é, se não me engano, o primeiro calhamaço após o Terrário. O Terrário teve 600 páginas, eu acho que tu nos ultrapassas. Portanto, Pá, são 150 personagens, portanto são personagens que mais acabam. Tive de fazer listas de personagens, senão ninguém se entendia. Tem uma coisa que é por um lado uma vantagem, uma força e uma fraqueza, que é o sentimento que tu tens a ler Alex Nova, na minha opinião, e eu li-o recentemente outra vez, é como se fosse uma avalanche. Aquilo é uma avalanche, está cliffhanger atrás de cliffhanger, atrás de cliffhanger, que são várias storylines, todas umas atrás das outras. E isso, por um lado, dá uma certa ansiedade e às vezes até nos perdemos um bocadinho, mas por outro lado dá uma sensação de avalanche, pá, que pode ser muito, muito apetecível. E isto é uma coisa que me agrada ler e descobrir isso outra vez. E eu espero em breve eu vou estar a publicá-lo em inglês. Pá, mas foi assim o primeiro. Foi o meu grande breakthrough como autor, e como autor de ficção científica e ficção especulativa foi sem dúvida Alex Nova. Ok, muito bem. É o que eu muito te agradeço. Eu ia juntar mais um livro que até teve uma adaptação ao cinema com o Will Smith, que é o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Mais um mundo pós-apocalíptico com zombies, que deu um grande filme. É um grande livro. Nós do Richard Matheson ainda publicámos pelo menos mais um livro. Não está no top 20 que nós fizemos aqui, mas está aqui nesta shortlist ainda de menções honrosas, exatamente. É um livro pequenino, lá está. Eu valorizo imenso bons livros que não precisam de mais de 250 páginas. Deve ser a minha costela de editor, começa a fazer contas de cabeça e a ver, esta tradução, esta revisão, este papel, esta impressão vão ficar muito caras. Luís, tu deves ter pelo menos mais 2 para terminarmos. Tenho um incontornável, a Lisboa no ano 2000, por acaso saiu em 2013, saiu depois do Pulp, mas saiu bem a tempo. É organizado e levado a cabo, né, pelo João Barreiros. É um livro fantástico sobre um Portugal alternativo, e particularmente uma Lisboa, em que tudo aquilo que tinha sido idealizado pelo engenheiro Melo de Mato no artigo da ilustração portuguesa no virar do século XIX acabou por se tornar realidade e mais, né? O João pegou nesse conceito, pegou naquilo que esse engenheiro imaginou no virar do século XIX para o século XX, que fosse
que fosse o virar do século XX para o século XXI. É um artigo muito interessante. Quem não conhece, recomendo como curiosidade, porque Portugal, segundo ele, iria ser um pivô de desenvolvimento, uma das grandes potências mundiais em termos de marinha mercante, em termos de tecnologia de comunicações, iria ser um hub de comércio, a ponto que faria a ligação das mercadorias que entravam na Europa via Portugal, né? Não iam para os portos da França, não iam para a Itália, não iam para Barcelona, e depois ver, passados 100 anos, a visão. Portanto, isto é uma obra coletiva, é uma ideia base que o João desenvolve com outros autores. Ele tem a história, digamos, os alicerces da história principal em 3 ou 4 partes que percorrem o livro todo, que o iniciam e depois o encerram, e depois no meio há um conjunto de histórias de vários autores, do Carlos Silva, da Ana Moura, etc., do João Ventura, que acrescentam perspectivas e personagens e temas particulares, e que estão pensados como uma grande tertúlia, uma grande obra coletiva. E é interessante ver como a mentalidade muda nesses 100 anos, porque Portugal aqui não é grande necessariamente. Há uma grande Germânia. Isto foi um livro escrito em plena crise do início da década de 10, aquela crise do subprime e da Troika, e nota-se aqui. Portanto, é muito interessante também como exercício de leitura, perceber como é que o presente, né, influencia a visão do futuro. E se há 100 anos o Mel de Mato tinha a ideia de que Portugal era uma coisa grande, nós agora, na nossa época, estamos um bocadinho mais reduzidos, né, à nossa participação naquilo que é a história mundial. E a última menção honrosa vai para mais uma antologia? A última menção honrosa vai para uma antologia que não é de originais portugueses, que é A Cabeça na Lua, do Seixas. O Seixas, o João Seixas, como organizador. Porque é que eu escolhi esta? Porque é uma antologia invulgar, porque acho que tem uma premissa que não se encontra mais numa antologia, inclusive do mercado norte-americano, penso eu, que é juntar os contos da ficção científica que falavam da ida à Lua, da mecânica da ida à Lua, não da colonização da Lua, etc. Apenas sonhar com a ida à Lua e mostrar ideias de como se podia chegar lá, antes efetivamente de termos ido. Portanto, a ficção científica como laboratório de ideias científicas. Saiu quando se assinalou uma data qualquer. Saiu quando se assinalou os 40 anos da chegada à Lua. Portanto, mais uma vez, né, a coleção Bang a acompanhar o que se fazia lá fora em termos de comemorações e em termos daquilo que impacta o género. Portanto, de parabéns estes 20 anos da coleção. Ok, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Bruno, obrigado, Luís, e obrigado a quem nos esteve a ver em casa. Mais uma vez fica o desafio. Se não concordam com a nossa seleção, façam a vossa seleção, façam as vossas recomendações. Espero que tenham lido muitos destes livros. Se não os leram, que tenham ficado com vontade de os ler. Alguns devem estar esgotadíssimos, porque têm muitos anos, outros são tiragens limitadas, mas muitas coisas estão no mercado, nas livrarias. Portanto, um grande abraço, obrigado e boas leituras.